cheia de conversas de Deus. É ela mesma. É a Raiz Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus. Então, se é conversa de Deus, vamos logo começar com o assunto de hoje, que ainda é Mateus, capítulo 5, do versículo 5. Mateus 5, 5. Que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então nós estamos numa sequência, não é, aqui do Sermão do Monte, dos versículos que trata-se das bem-aventuranças. E com isso eu quero mostrar para você o que Jesus trabalhou, hein? Não é brincadeira não. O Senhor Jesus, ele deixou tudo bem claro. É isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui no Sermão do Monte, é uma revisão. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, como está escrito em Lucas 19:10. Então estava tudo perdido. Quem é que se lembrava mais desse negócio de saber que ser feliz era ser manso? Quem é que se lembrava desse negócio de ser feliz é ser pobre de espírito? Como nós começamos, capítulo 5, versículo 1, bem-aventurados que são pobres de espírito. Quer dizer, felizes os pobres de espírito. E aí vai prosseguindo, agora já estou no capítulo 5, versículo 5, dizendo, bem-aventurados os que são mansos. Meu Deus, os mansos, que mansidão foi que Jesus encontrou? Depois de tudo que Deus fez, profetas, reis, sacerdotes, todos sendo convocados para estar preparando esse povo de Israel, eles chegam ao extremo de desobediência, ao ponto do Senhor passar 400 anos. Chegou no profeta Malaquias, passou 400 anos para tornar a voltar a falar para o povo. Não foi pouca rebeldia, não foi pouca coisa errada que eles fizeram, não. Porque nosso Deus, ele é justo. É amor, mas também é justiça. E aí, quando chega Jesus, ele já vem acompanhado antes, com aquele que antecedeu, que foi o profeta João, o João Batista, trazendo tudo de volta, os ensinamentos, dizendo, arrependei-vos. Chegou ao ponto de chamar raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Como é que você chega a um estado desse? João estava ali, ó. Porque não é brincadeira não. Você vê uma situação dessa, um povo tão bem cuidado, Deus separou, entregou um território, entregou um santuário aqui na terra, onde ele pudesse tabernacular com esse povo, e esse povo desse jeito. Aí chegou um momento que João chama raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? João estava cheio do Espírito Santo, não se confunda não. Essa aí foi a ira de Deus. Quando ele diz raça de víboras. E Jesus, depois desse preparo de João, após 400 anos de silêncio, João prepara, Jesus consegue 12 discípulos, e agora está Jesus ensinando a esses 12 discípulos e a toda aquela multidão que estava presente ali no monte. Que esse sermão que nós estamos iniciando, o Sermão do Monte, estamos no primeiro capítulo dele. E aí você encontra uma palavra dessa, para ser pobre de espírito, se quiser ser feliz, para ser manso, se quiser ser feliz, para estar tendo sede e fome de justiça, se quiser ser feliz. Meu Deus, você encontra tudo isso, Jesus falando, e nenhum deles tinha mais nada sobre esse assunto. Tinham isolado isso. Ser manso? Que mansidão! Eles já tinham esquecido de tudo isso que o Senhor Deus falou, de todos os mandamentos. Eles estavam esquecidos. E o Senhor Jesus aqui em Mateus 5:3 diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí em Mateus 5:4, bem-aventurados que choram. Que choro, que arrependimento que estava havendo mais. Não havia. Aí em Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que mansidão, meu Deus.
Bem, aí capítulo 5 ainda, continuamos, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que mansidão, que justiça, que choro de arrependimento, que pobreza de espírito, mais nada disso. E Jesus, na sua coragem, ele estava totalmente dirigido pelo Espírito Santo, e o corajoso Espírito Santo, a cada momento, fazia Jesus Cristo falar com este povo, que já estava totalmente incrédulo, não tinham mais nenhuma intimidade com Deus, só tinha religiosidade, seitas e mais nada. E aí, você vai desistir? O nosso mestre não desistiu. E 1 João 2,6 diz que é para andar como ele andou. Ele não desistiu. Então nós temos que prosseguir. Eu não sei o que está acontecendo no seu meio aí, nesse ministério você está, mas eu estou esses dias falando especialmente para você que é um líder de multidão, que tem uma multidão nas suas mãos e que dividiu essa multidão em equipes, obedecendo a palavra de Deus, né? Porque o Senhor começou a fazer isso desde o princípio. Nós encontramos lá o Senhor falando para o sogro de Moisés, o Jetro, e esse sogro de Moisés falando para Moisés, para dividir em equipes e colocar líderes para tomar conta, sendo que as causas mais difíceis, quem resolveria seria Moisés. Aí onde está o problema. Se for para resolver causas difíceis, tudo bem. Aquele pai do ministério, aquele líder que está com aquela multidão nas mãos, ele vai ser procurado. Se for para causas difíceis que não tem jeito. Mas quando se trata de coisas simples que não estão fazendo, que não estão obedecendo, aí não se aceita. É coisa simples que eles não estão fazendo. Mas eles não queriam mais saber desse negócio. De ser manso, de ser pobre de espírito, de chorar, se arrepender dos pecados. Que quando fala bem-aventurados que choram, não está falando que chora porque está com raiva de alguém. Tem gente que chora quando está com raiva, que às vezes não pode fazer alguma coisa com aquela pessoa. Chora, não é isso não. É o choro do quebrantamento, se humilhar diante de Deus. O Senhor sempre mostrou ao seu povo que eles precisam, que nós precisamos nos humilhar. Não existia mais nada disso. E eu quero dizer para você, meus queridos, sejamos imitadores de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo foi esse líder, esse apóstolo incansável, que não parou. Você imaginou como Paulo voltava para visitar as igrejas, como é que encontrava? Coisas simples que não eram mais feitas. Imagine as mais difíceis. As mais difíceis ficavam esperando para Paulo resolver. Mas coisas simples que não eram feitas, é por isso que vem aparecendo as coisas difíceis. Porque quando a gente não é fiel no pouco, não pode ser fiel no muito. Se as pessoas que nós trabalhamos com ela, que entregamos para líderes tomarem conta, se elas estivessem ajustadas nas pequenas coisas, não chegaria às questões difíceis para se procurar. O Moisés, no caso, se aquele povo que Moisés dividiu em equipes, estivesse com aqueles líderes, estivesse vivendo as pequenas coisas, ou seja, a base, o alicerce da palavra, não teriam problemas difíceis para que Moisés resolvesse. E hoje continua a mesma coisa. Se as pessoas que estão na mão dos líderes, que nós temos que entregar a multidão e dividir para líderes tomarem conta, nos ajudando, se estivesse fazendo as coisas simples, não complicava, não precisava nem chamar os pais do ministério, os fundadores do ministério, os apóstolos, né? Mas, infelizmente, existe essa situação. Coisas simples como, por exemplo, se a gente estivesse vivendo uma vida de oração, se entendesse que a casa do Senhor é casa de oração, não teria essas complicações que tem. Mas é preciso que nós, os pais, os líderes, pais de ministério, apóstolos,
líderes que estão com multidões estejam repassando essa coisa que é tão simples. Porque as complicadas aparecem porque não tem a base de tudo é oração. E se você quiser ver a situação de cada lugar, de cada equipe, ou de cada congregação, ou de cada base que você deixou, entregou ao líder, você vai chegar num culto matutino e você não vai encontrar pessoas orando. Você vai chegar em qualquer culto de oração, não existe. Por isso que é necessário que nós, que somos fundadores de ministério, estejamos procurando o povo constantemente e colocando os tijolos, a base, o alicerce, que é a oração. Que isso aí é um problemão. Conscientizar o povo de que tem que viver uma vida de oração. Quer ver uma coisa muito interessante? 2 Crônicas 7,14. O Senhor diz que se meu povo se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Por que é que nós estamos vendo a terra num estado de caos? Numa miséria total. Por quê? Porque essa base não tem. Aí você chega como líder, como pai apóstolo, mãe apóstola, chega no ambiente onde vocês deixou líderes tomando conta. Deixou um pastor, um bispo, um líder, alguém tomando conta. Chega lá, tem oração nesse lugar? Não. Tem dança? Tem. Tem bateria? Tem. Mas oração não tem. E aí pronto. Aí vem os danos, vem aquelas coisas, aquela parte onde não dá para resolver. Tem que chamar o pai apóstolo, a mãe apóstola para resolver. Por quê? Não se faz uma casa sem ter o alicerce. Ela cai. É construir uma casa na areia. Mas se a gente constrói em Jesus, construir em Jesus é construir na palavra. Ele disse, orai sem cessar. Ele disse, para se humilhar, para buscar a face dele, que ele sara a terra. Os bairros detonados, um verdadeiro caos, as pessoas entrando na igreja, no templo, assustadas, porque de repente pode acontecer algo fatal. E de quem é a culpa? Do alicerce que não foi feito. Você já viu, se alguém estiver vivendo uma vida de oração, Deus é mentiroso? Se nós estivermos com congregações, com células, com discipulados, todos baseados numa vida de oração, vai estar havendo esse caos que tem na terra? Deus mente, ele diz que sara a terra. 2 Crônicas 7,14, em nome de Jesus, decore isso. Ele sara a terra se nós estivermos nos humilhando, nos arrependendo dos nossos pecados e estando uma vida de oração, buscando a face de Deus. Ele diz que sara a terra. Então, por que os problemões? Porque quando a gente chega para fazer o básico, para dizer, vamos para a base, vamos orar? Vamos parar um pouquinho os ensaios e as baterias e os cânticos e as danças, porque oração é prioridade. Principalmente quando você vai adorar, buscar a face do Senhor. Mesmo que você não peça nada, você será a pessoa mais abençoada da terra se estiver orando simplesmente para adorar. Você encontra isso? E aí, como não se encontra a base, o alicerce, quando a gente vai falar que é necessário a base, o alicerce, é o que aconteceu com Jesus. Crucifique. Solta Barrabás e crucifica Jesus chamado Cristo. A mesma coisa hoje. Solta esse aí que está deixando tudo livre. Deixa ele aí, que deixa tudo livre, que não exige que ore, que não exige que tenha uma vida de santidade. E crucifica esse aí que está querendo santidade, que está querendo colocar tudo em ordem, que está querendo obedecer a palavra de Deus, levar o povo a se humilhar e reconhecer que Deus é santo, santo. Então, queridos, não é brincadeira não, hein? Vamos estar vendo esses vídeos, ouvindo e prestando atenção à situação da igreja. Se você tem um ministério, meu querido apóstolo, você, que eu estou falando mais para os apóstolos esses dias, está com um ministério, multidões,
e chegar nas congregações, encontrar as complicações, os assuntos que aqueles que estão lá liderando não podem resolver, vá para o alicerce. Diga a eles, vamos começar tudo de novo. Foi assim que Jesus fez, sentou lá no monte e começou a falar coisas básicas, coisas simples. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que choram. Bem-aventurados aqueles que são mansos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Coisas básicas. E assim o nome do Senhor é exaltado. Se a gente não for fiel no pouco, naquilo que é simples, em pedidos, em orientações da palavra de Deus que são tão simples de se fazer e a gente não faz, não pode ser fiel no muito. E quando ele te pedir algo maior, quando ele te pedir, olha filha, vai ali naquele bairro e você sabe que vai arriscar a sua vida, mas vai. Como é que vai? Se nem o básico faz. Se nem sequer uma vida de oração dentro da sua congregação não tem. Vai sair para um bairro de perigo? Ou vai deixar os bairros lá de qualquer jeito, a sua cidade totalmente tomada pelo adversário Satanás, porque a gente não pode invadir os bairros, porque sem oração, sem o básico, ninguém pode. Tem que ser Jesus, Jesus e Jesus. E se tem Jesus, tem a obediência à palavra, porque a palavra é viva e eficaz. Diz Hebreus 4:12. Beijo no coração. Não se esqueça de fazer sua inscrição no meu canal. É Rai Santana Nascimento. Logo, logo nos encontramos para continuar com as conversas de Deus.